Pelo Espírito, esse é o nosso tema, e eu quero que você abra a sua Bíblia ou me acompanhe na projeção, em Zacarias capítulo 4, versículos 6 e 7. Esse é o texto base da nossa série. A palavra de Deus, ela diz assim: então ele me disse, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal, aos gritos de graciosa, graciosa ela é. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Você pode repetir essa frase? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. A vida que Deus tem para cada um de nós, a vida com Jesus, ela é sobrenatural. Ela demanda recursos sobrenaturais. Ou seja, é impossível você viver na plenitude do que Deus tem para você apenas a partir da sua inteligência, apenas a partir da força do seu braço, apenas a partir de uma boa disciplina pessoal, de uma força de vontade. Isso não é suficiente. Se fosse suficiente, Jesus teria deixado para nós um livro e teria dito: estudem um livro e isso basta. Ele nos deixou um livro, mas não apenas isso. Se fosse suficiente um curso, Jesus teria feito um curso e teria dito para a gente: olha, estudem esse curso, se matriculem, passem nas provas e pronto, graduados nesse curso de discipulado, discípulos de Cristo, é suficiente, vocês estão certificados para viverem a vida abundante que eu tenho para vocês. Mas Jesus não deixou um curso, Jesus não deixou nada disso. Jesus deixou o seu Espírito. Ele disse para os seus discípulos: olha, vocês não estão autorizados a sair de Jerusalém antes que o Espírito Santo desça. Vocês precisam ficar em Jerusalém até que se cumpra a palavra profética de Joel, até que o Espírito seja derramado. E quando o Espírito for derramado, aí então vocês poderão prosseguir na missão que o Pai tem para vocês. É como se Jesus dissesse assim para eles: eu sei, vocês gastaram 3 anos comigo, 3 anos vendo milagres, 3 anos assistindo pessoas mortas ressuscitarem, 3 anos vendo curas impossíveis acontecendo, 3 anos vendo pães e peixes multiplicados, 3 anos escutando do melhor pregador que já pisou na terra, Jesus de Nazaré. Vocês passaram 3 anos vendo, experimentando do melhor, comigo, Jesus, o Filho de Deus, mas não é suficiente, vocês ainda não estão devidamente equipados. Fiquem em Jerusalém, porque ainda é necessário que o Espírito Santo desça sobre vocês. Você compreende, querido? O recado é: o Espírito Santo não é um acessório, o Espírito Santo não é opcional, o Espírito Santo é essencial. Quando você vai comprar um carro, o camarada tenta vender um monte de acessório para você, não é? Quando eu comprei o meu primeiro carrinho, tinha dinheiro para acessório nenhum, eu só precisava do essencial. Tem 4 rodas? Tem marcha? Tem freio? Louvado seja Deus. Acessório você adquire se puder, se for conveniente, se couber no orçamento. O essencial não. Não dá para sair sem o essencial funcionando. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo é essencial. Escute uma coisa: de tudo que você poderia entender da palavra de Deus, do Evangelho, meu irmão, se você não captar o que vamos estar ensinando durante o mês de novembro, você vai estar perdendo de vista algo que é essencial, porque o Espírito Santo é isso. O Espírito Santo é aquele sem o qual não existe a mínima possibilidade de você viver o que Deus tem para a sua vida. A vida cristã, ela é uma vida pelo Espírito, vivida somente pelo poder do Espírito. Charles Spurgeon, um pregador
muito conhecido, britânico, ele disse: sem o Espírito Santo nós podemos fazer nada. Somos como navios sem ventos, galhos sem seiva, carvões sem fogo. Não somos nada sem o Espírito Santo. Eu li para você o texto de Zacarias. Zacarias capítulo 4, versículos 6 e 7. Foi uma palavra profética dada a um homem chamado Zorobabel. E o contexto histórico é muito interessante. O contexto é o seguinte: os judeus, eles tinham recebido a permissão, uma leva deles, de voltar do cativeiro da Babilônia. Eles passaram 70 anos exilados na Babilônia. Então eles voltam para a sua terra. E chegando de volta em casa, eles veem Jerusalém, a cidade deles, arrasada. Muros destruídos, o templo destruído. E Zorobabel era o líder. Zorobabel era o governador naquele momento. E o principal projeto que ele tinha em mãos era a reconstrução do templo. Ele precisava reconstruir o templo, porque o templo era algo fundante na espiritualidade dos judeus. O templo era o lugar onde eles entendiam que o céu se encontrava com a terra. Era o lugar do culto. Era o lugar onde eles compreendiam que a presença de Deus habitava. A presença de Deus tinha endereço para eles, o templo. Eles precisavam reerguer o templo para reerguer sua fé, para reerguer sua moral, para reerguer o seu ânimo, porque sem fé, sem ânimo, eles não poderiam reconstruir o resto. Eles começam reconstruindo o templo. Tudo na sua vida começa com a restauração da sua vida espiritual. Quando a sua vida espiritual é colocada de pé, eu quero que você receba essa palavra. Quando a sua vida espiritual e de fé, ela é edificada, então você está preparado para levantar todo o resto. Porém, havia um problema aqui. Os inimigos, os adversários dos judeus não queriam aquela reconstrução. Então eles deram um jeito de sabotar aquele projeto. Eles foram cochichar nos ouvidos do imperador que aqueles judeus estavam, na verdade, se articulando para se rebelar contra o império. Então o imperador vai lá e diz: olha, está não autorizado, está vetado esse projeto. A reconstrução não está permitida. E eles ficam 15 anos com aquele projeto parado. 15 anos. Não foram 15 dias, nem 15 meses. 15 anos. Começaram e não puderam prosseguir. 15 anos de uma obra embargada. 15 anos de desânimo. 15 anos de estagnação. 15 anos de frustração. Aí então Deus levanta o profeta Zacarias para entregar uma palavra para Zorobabel. E ele diz exatamente isso daqui. Ele fala: ei Zorobabel, eu tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra é: nem por força, nem por poder. Ou em outras traduções, nem por força, nem por violência. Você não vai vencer essa guerra. Você não vai dar conta desse momento com as armas que o inimigo tem usado. Eles têm usado força, eles têm usado violência. Mas você não será nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Pelo Espírito Santo de Deus. Ele recebeu aquela palavra, Deus cumpriu aquela palavra, Deus abriu portas para aquele povo, e olha o que acontece, milagres. O decreto foi revertido, o imperador, você encontra essa história no livro de Esdras, o imperador autoriza a reconstrução, e não apenas autoriza a reconstrução, como ele também autoriza a liberação de todo o recurso que era necessário para o templo ser reconstruído. Ele permite e ele financia. Meu irmão, nem por força, nem por violência, foi pelo Espírito de Deus. Eles não fizeram guerra, eles não criaram uma briga, eles simplesmente buscaram a Deus, e o Espírito de Deus operou, e a palavra se cumpriu. Esse texto que nós lemos diz assim, que o profeta olhou para ele e disse: pelo Espírito do Senhor, Zorobabel, a grande montanha, ela vai se tornar em uma grande planície. A grande montanha, o que é a montanha? O que é o monte? Na Bíblia é sempre símbolo de problema. O monte na Bíblia é sempre um símbolo do problema, do obstáculo.
E ele diz: pronto, esse grande problema que você tem, essa grande dificuldade que está no teu caminho, ela vai se tornar em uma planície, pelo Espírito do Senhor. Eu vim nessa manhã dizer para alguém aqui nesse lugar, que essa palavra não foi apenas para Zorobabel, há milhares de anos atrás. Essa é uma palavra para nós hoje, igreja. É uma palavra profética para nós, igreja. Essa palavra, ela está dizendo para mim e para você, que o que Deus quer é uma igreja em que o templo, em que o culto, ele está levantado, ele está aquecido, ele está cheio da presença e da glória de Deus. O inimigo vai buscar de todas as formas sabotar o caminho da igreja, mas a única maneira de nós triunfarmos e vencermos é pelo Espírito de Deus. Deixa eu deixar isso aqui ainda mais claro. Eu não sei quais são os montes que estão no teu caminho. A problemática de Zorobabel era uma, a sua é outra. Eu não sei quais são os problemas e montes que estão no teu caminho, mas eu quero dizer, só tem um jeito desse monte ser removido e o lugar montanhoso se torna plano. É pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. Eu não sei o que você tem tentado vencer na força do teu braço. Eu não sei qual é a situação que você tem tentado administrar com as suas capacidades e habilidades, mas Deus está dizendo para você: é pelo meu Espírito. Esse casamento é pelo meu Espírito. Esse filho, minha irmã, é pelo meu Espírito. Dentro da sua casa é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Dentro do seu grupo de crescimento, líder, receba essa palavra. É pelo Espírito do Senhor. É Ele quem muda, é Ele quem transforma, é Ele quem convence, é Ele quem liberta. É pelo Espírito de Deus. Essa igreja não vai para frente porque o louvor é afinado, o pregador é eloquente, a estética é bacana, o auditório é confortável. Ela só vai para frente se for pelo Espírito do Senhor. É pelo Espírito. O pregador convence, mas é o Espírito quem converte. Eu falei agora há pouco para um irmão, no lounge, ele perguntou: pastor, uma palavra abençoada. Eu digo: o homem convence, mas é o Espírito quem converte. É só pelo Espírito Santo, é só pelo Espírito Santo. Uma cadeira boa, meu irmão, na igreja, ela pode te dar uma sensação de conforto, mas é só o Espírito que te faz nova criatura. É pelo meu Espírito, é no poder do Espírito Santo. É esse o ponto. A gente hoje precisa entender. Eu não sei o que, eu não sei quais os dilemas com os quais você tem lidado, mas sabe, durante esse mês de novembro, Deus quer lembrar você que precisa ser pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito do Senhor. É pelo Espírito que nós somos transformados, capacitados, cheios, guiados. Me parece que a igreja primitiva, aquela primeira igreja, aquela que nasce ali no Pentecostes, ela entendia isso, porque leia Atos dos Apóstolos, leia Atos. Eu recentemente eu e a Sara, nós dois juntos, a gente fez um propósito de ler, de estudar Atos dos Apóstolos. E eu já tinha lido Atos, esse livro da Bíblia, muitas vezes, mas dessa vez saltou para mim o quanto a igreja de Atos dependia do Espírito Santo. Aquela igreja era uma igreja que não tinha nada. Eles não tinham auditório, eles se utilizavam do templo judaico, ou seja, eles pegavam um lugar emprestado. E quando a turma percebia que era culto, já mandava eles vazarem. Eles não tinham estrutura, eles não tinham conforto. Aquela igreja era uma igreja que era resistida por todos os lados. Os judeus perseguiam aquela igreja, os romanos perseguiam aquela igreja. Quando Paulo chegava em algum lugar, não demorava muito, ele pregava aqui, pregava ali, e depois era tiro, porrada e bomba. Era isso que acontecia, sempre ia parar na cadeia. Ele começava livre, ele acabava na cadeia. Se tem uma coisa que Paulo apóstolo conheceu ali, em todos os lugares, foi delegacia e prisão. Aquela era uma igreja, escute isso, aquela era uma igreja, meu irmão, que não tinha absolutamente nada. Os pregadores daquela igreja nunca foram a um seminário, eram homens simples. Era Pedro, Tiago,
João, pescadores da Galileia. Você sabe o que é a Galileia? A Galileia naquele tempo era o fim do mundo, era a rebiboca da parafuseta, era o fim do fim do fim. Depois, fazendo a curva, virando, descendo, subindo, ainda faltava um bom espaço de tempo para você chegar na Galileia. Eram homens que vieram do nada, homens que não tinham diplomas pendurados na sua parede, homens que não tinham, qualificações acadêmicas, homens que não conheciam Platão, Sócrates, Aristóteles. Eles não tinham nada disso, eles não foram ensinados na filosofia grega, eles eram pescadores, eles entendiam de peixe, entendiam de água, entendiam de redes, entendiam de barcos. Mas algo aconteceu na vida deles, o Pentecostes aconteceu. E o Espírito Santo encheu a vida deles. Escuta uma coisa, eu estou tentando mostrar para você que aquela igreja não tinha nada, mas ela tinha o Espírito Santo de Deus. E eu aprendo com isso que a equação daquela igreja era nada mais o Espírito Santo igual a... Quem está entendendo o que eu estou pregando? Na minha vida e na sua vida, olha, quantas vezes nós temos tudo, mas não temos o Espírito Santo. E tudo menos o Espírito Santo é igual a nada. Atos capítulo 3, Pedro e João, por exemplo, passaram na porta do templo, a porta de Formosa. Eles viram um aleijado, um coxo. Aquele homem olhou, suplicou por esmola, pediu por um dinheirinho. E eles disseram: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquele homem levantou e foi curado. Aqueles homens não tinham prata, aqueles homens não tinham ouro, mas eles tinham o Espírito Santo. Que tragédia é quando nós somos uma igreja que tem prata e ouro, mas não pode dizer levanta e anda em nome de Jesus. Que tragédia é quando nós temos prata e ouro, mas nós não temos do poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Eu quero hoje encorajar você. Eu não sei em que ponto da jornada espiritual você está. Tem gente aqui que caminha com Jesus há muito tempo. Tem pessoas que estão começando a jornada. Tem pessoas que o desafio é em uma área. Tem pessoas que o desafio é em outra área. Ah, meu irmão, não me interessa, uma coisa é certo: em qualquer ponto da jornada em que você esteja, Deus está dizendo para você: é o meu Espírito que você precisa. É do poder do meu Espírito, é do sopro do meu Espírito, é da graça que vem do meu Espírito. A igreja sabia disso, porque eles foram ensinados por Jesus sobre a importância do Espírito Santo. Antes de Jesus partir, ele falou sobre a pessoa do Espírito. João capítulo 14, 15 e 16, depois leia com calma. João 14, 15 e 16, essa seção do Evangelho de João, Jesus ele ensina bastante sobre o Espírito Santo. Por exemplo, João 14, versículo 16, ele diz: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, ou outro consolador, que esteja com vocês para sempre. João 14, 26, contudo, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará que se lembrem de tudo que eu disse. João 15, 26, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 16, versículo 7, contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Ele é o conselheiro, o consolador. A palavra no original que Jesus usa é paráclitos. Essa palavra grega, paráclitos, que as nossas Bíblias tentam traduzir como conselheiro, consolador, literalmente, a tradução literal seria aquele que é chamado para estar ao lado de alguém. Vem de para kaleos, kaleos significa chamado, para, ao lado. Paráclitos, aquele que é chamado para estar ao lado de alguém. Aquele que é convocado para se colocar ao lado de uma pessoa. Naquele tempo, no mundo antigo, o que era um paráclitos? Por exemplo, paráclitos era o homem que era convocado para animar um exército desanimado.
Quando você tinha uma tropa, um exército, um conjunto de homens em missão, eles estavam desanimados, era chamado um paráclitos. Alguém que vinha para se colocar ao lado deles, para encorajá-los, para levantar o ânimo deles. Paráclitos era a pessoa que era convocada para ajudar alguém que estava em um processo de tristeza, de dor. Alguém que se colocaria ao lado para consolar, confortar. O Paráclitos era, no mundo das leis, no mundo jurídico, o mundo do tribunal, o Paráclitos era o advogado, era o defensor. Ele era a pessoa convocada para defender uma causa, a causa de alguém. Ele se colocava ao lado de alguém que tinha uma causa e que precisava que ela fosse apresentada ao juiz. É o Paráclitos, é aquele que é chamado para estar ao lado. E Jesus disse: eu vou enviar para vocês alguém que, assim como eu, Jesus, estive com vocês durante esses 3 anos, Ele estará com vocês, mas não apenas por alguns anos, Ele estará com vocês até a consumação dos séculos. E tem mais, Ele é melhor do que eu, porque não apenas estará ao lado, Ele estará dentro de vocês. Vocês vão trabalhar e vão levar Ele com vocês, vão dormir e vão levar Ele com vocês, vão acordar, vão levar Ele com vocês. Se vocês entrarem em uma cova cheia de leões, Ele estará com vocês. Na fornalha ardente, Ele estará com vocês. Nos picos da vida, nos vales da vida, nos melhores e piores momentos, na vitória e na dor, Ele estará com vocês. Ele vai se colocar ao lado. Eu amo porque Jesus, ele de maneira assim muito clara, em João 14,16, ele diz: eu darei a vocês outro Paráclitos. Esse outro, allos Paráclitos, é outro do mesmo tipo, da mesma espécie, da mesma natureza. É como se Jesus dissesse: olha, quem vai continuar o meu trabalho não é alguém menor do que eu, é alguém do meu mesmo nível, do meu mesmo patamar. O Espírito Santo olha para mim, Ele não é uma força, Ele não é uma energia, Ele não é um arrepio, Ele não é uma emoção. O Espírito Santo na boca de Jesus é uma pessoa, é alguém do mesmo nível que Ele, tão divino quanto o Pai, tão divino quanto o Filho, digno da nossa adoração, da nossa reverência, mas que tem a humildade de habitar umas casazinhas bem mal quebradas como eu e você. Esse é o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, olha, escuta uma coisa. Se Jesus disse, se Jesus falou que nós precisávamos que Ele, Jesus, fosse, para que então o Espírito Santo viesse, se Jesus deixou claro que o Espírito Santo, Ele era importante dessa maneira para mim e para você, como é que eu e você, nós podemos cometer, sabe, a petulância de achar que a gente não precisa desse Espírito Santo? De achar que, não, é um assunto assim secundário. Não é mesmo. É dele que nós precisamos dele mais do que tudo. Sabe algo que eu vejo ainda em Atos dos Apóstolos? É que sempre que alguém tinha uma experiência de conversão, quando, sabe, novos convertidos eles apareciam, surgiam, os apóstolos já davam um jeito de levar aquela pessoa a uma experiência com o Espírito Santo. Atos capítulo 8 diz que Filipe, ele evangelizou a região de Samaria. Chegando ali em Samaria, ele pregou, enfim, Deus fez ali um avivamento. Muitas pessoas se entregaram a Jesus. Atos capítulo 8. A Bíblia diz em Atos 8 verso 15, que sabendo os apóstolos o que estava acontecendo em Samaria, e que muitos se converteram ali, Pedro e João desceram até Samaria para averiguar aquilo. Quando Pedro e João chegam em Samaria e sentam com aqueles novos convertidos, adivinha o que eles fizeram? Eles chegaram e falaram: deixa eu checar como é que está a doutrina aqui. Para vocês, a tribulação é antes, durante ou é depois do arrebatamento? Qual é a escatologia de vocês? O que é que vocês pensam sobre predestinação? Deixa eu checar. Foi isso que Pedro fez? João fez?
A Bíblia diz, Atos 8, verso 15, quando Pedro e João chegaram em Samaria e se reuniram com aqueles novos convertidos, eles lhes impuseram as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo de Deus. A primeira preocupação dos apóstolos é, acaso eles já tiveram uma experiência com o Espírito Santo? Porque se eles não tiveram uma experiência com o Espírito Santo, pode sentar na cadeira da igreja todo domingo, não vai mudar de vida, pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, vai ficar inteligente, mas não vai mudar de vida, pode participar de tudo quanto é coisa de crente, pode estar na programação dos crentes, cantar música de crente, viver com crente, mas nunca vai ser crente de verdade e aqui dentro do coração, porque o Espírito Santo ainda não operou. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu preciso é dele. Olha isso. Atos capítulo 19, talvez você diga, isso aí é um fato isolado. Não, Atos 19, Paulo chega em uma cidade chamada Éfeso. Ali chegando ele se encontra com uns discípulos, pessoas que se converteram a Jesus. Muitos dizem que eles se converteram por causa de um ministério, de um homem chamado Apolo. E aí Paulo então, em Atos 19, faz uma reunião com eles. E no meio ali da reunião, ele olha e faz uma pergunta. Acaso vocês já receberam o Espírito Santo? Paulo poderia perguntar muitos assuntos. Muitos assuntos. Paulo poderia ter perguntado, calma aí, peraí. Já ensinaram para vocês sobre esse assunto A? Sobre intercessão? Sobre guerra espiritual? Não. A primeira pergunta dele, acaso vocês já receberam o Espírito Santo? Eu tenho para mim que Paulo ali, no meio daquele culto, viu que alguma coisa estava meio errada, ele começou a perceber no convívio daqueles homens e mulheres, no meio daquela comunidade, que faltava, sabe, alguns sinais, marcas, evidências do agir, do poder do Espírito Santo. Sabe o que eu fico pensando? Se Paulo chegasse na minha casa e ele passasse uma semana hospedado, será que depois de 7 dias, ele no café da manhã diria, João Vitor, acaso vocês aqui já receberam o Espírito Santo? Se o apóstolo Paulo chegasse, meu irmão, lá na sua empresa, te acompanhasse durante 7 dias de trabalho, no 7º dia tomando cafezinho na copa da empresa, se ele não olharia nos seus olhos e perguntaria, meu amado, acaso você já recebeu o Espírito Santo? Eu fico me perguntando se o apóstolo Paulo visitasse a nossa igreja e fosse aos nossos grupos de crescimento. E eu perguntasse, Paulo, passa aí o gabarito, passa aí o feedback. Assim, pastor, foi muito legal, mas eu tenho uma pergunta, esse pessoal já recebeu o Espírito Santo? Porque onde o Espírito Santo chega e habita, meu irmão, tudo é feito novo. Se tem algo que o Espírito Santo é especialista em fazer, é onde ele chega, novidade brota. A primeira menção que a Bíblia faz do Espírito Santo é em Gênesis capítulo 1, na criação, quando é dito que no princípio Deus criou os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus, haja luz e houve luz. Entre a terra sem forma e vazia e a luz que veio depois está o Espírito Santo de Deus. Pois se o Espírito Santo de Deus paira, tem jeito. Pode estar sem forma e vazio, mas se o Espírito Santo de Deus vai trabalhando, tem jeito. Se o Espírito está ali, tem jeito. Meu amigo, a gente precisa entender isso daqui. É pelo Espírito, fale comigo, é pelo Espírito. É pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito. Um exemplo disso é Pedro. Pedro é um antes, outro depois do Espírito Santo entrar na vida dele.
A Bíblia fala isso. Pedro, por exemplo, nos evangelhos é um, em Atos é outro. Pedro, nos evangelhos, é o esquentado, é o cara sanguíneo, e é sempre bom ter o sanguíneo. Imagina se todos os discípulos fossem João. João com aquela calmaria dele. Bora, João, eu estou aqui no peito de Jesus. Pedro não, meu amigo, pisou no calo dele, ele sacava uma espada. Para resolver a parada era Pedro. O temperamento dele era forte, mas também, muitas vezes, o temperamento dele era a sombra dele. Era o ponto fraco, era aquilo que sabotava ele. Tanto que Pedro era empolgado, sempre era o primeiro a dizer, pode contar comigo, Jesus. Tem gente que é assim, quando Jesus dá o grito, quando Jesus brada, a pessoa, pode contar comigo, chora, emociona, sai do culto lavado de lágrimas. Passa um tempo, a empolgação desaparece. Pedro, na hora H, na hora da pressão, colocaram ele contra a parede, perguntaram, és tu um daqueles que seguiam esse Jesus? E Pedro disse, não, 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 3 vezes e o galo cantou. Você conhece a história. Pedro negou Jesus. Pedro era frágil, inconstante, não era sólido, não era firme. Pedro, sabe, era emocionado. Mas quando vem o Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado, quando Pedro é cheio da presença e do poder do Espírito Santo, em Atos 2 você vai encontrar um Pedro pregando para uma multidão e 3.000 se convertendo. Você vai encontrar em Atos capítulo 4 Pedro dando testemunho para o tribunal judaico, o Sinédrio. Você vai encontrar em Atos capítulo 4 e 5 Pedro sendo preso e alegremente dizendo, graças te dou, Senhor, porque eu estou sofrendo pelo Evangelho. Você vê um Pedro que agora era preso, escorraçado pelo Evangelho, mas que ele era firme. Ele não era mais o Pedro frágil, inconstante, não. Ele não era mais guiado pelas suas emoções, ele era guiado por Deus. E sabe o que foi que aconteceu na vida dele? Diga comigo, o Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a sua vida, esse mês Deus vai visitar você de uma maneira sobrenatural. Se você buscar o Senhor, a chuva do Espírito, ela vai ser derramada sobre o teu coração. Você vai ter experiências tremendas com Deus. O Espírito de Deus vai operar como nunca antes. É o Espírito Santo. Não adianta você querer que Pedro seja o que o nome dele diz, pedra, firme, sólido, sem o Espírito Santo. Tentativa em vão, tentativa totalmente em vão. Para esse filho o segredo, meu irmão, é o Espírito Santo. Para esse cônjuge é o Espírito Santo. Sobre cada vida é o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito vem, o Espírito Santo ele nos transforma. Sabe, eu hoje estou falando e vou falar sobre transformados pelo Espírito, mas nas próximas semanas nós vamos continuar ungidos pelo Espírito, capacitados pelo Espírito, cheios pelo Espírito, guiados pelo Espírito. Hoje, brevemente, eu quero falar sobre como é que o Espírito Santo ele te transforma de dentro para fora. Tem um texto que eu quero que você leia comigo. Segundo aos Coríntios 3, versículo 16 a 18, a Bíblia diz assim: no entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Assim todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Como o Espírito Santo ele nos transforma. Primeiro, esse texto me ensina, enquanto o louvor retorna, eu quero caminhar com isso. Esse texto me ensina que o Espírito Santo ele primeiro nos transforma, revelando para nós o que precisa ser mudado. Ele diz assim no começo: quando alguém se converte, o véu é removido. O véu, que véu? Paulo está fazendo uma alusão a uma história do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, um homem chamado Moisés,
ele tinha um encontro com Deus assim, poderosíssimo, face a face. A Bíblia diz, ninguém falou com Deus como Moisés falou, face a face, como alguém fala com seu amigo. Moisés subiu o Monte Sinai, recebeu de Deus as leis do Senhor, ali ele esteve 40 dias envolvido pela glória de Deus. Todas as vezes que Moisés ia à presença de Deus, ele saía dali com o rosto iluminado, tamanha era a glória de Deus. Então Moisés criou um artifício, ele começou a cobrir o seu rosto com um véu, porque quando ele descia para falar com o povo, para que o seu rosto iluminado não incomodasse, ou ainda de alguma forma não fosse um empecilho para as pessoas, ele cobria o rosto com um véu. Mas Paulo, em 2 Coríntios 3, vai dizer que o brilho do rosto de Moisés é uma figura da glória da antiga aliança. Aquele brilho passava, aquele brilho, passado o tempo, ele desaparecia. Era como uma bateria de celular, é uma questão de tempo. Aquela glória descarregava. A glória que Moisés experimentava era uma glória transitória, ela descarregava. E aí o Moisés ficava utilizando o véu para todo mundo achar que ele ainda estava com o rosto brilhando. Não, eu vou colocar aqui o véu. Todo mundo acha que por detrás do véu ainda tem brilho, mas na verdade já descarregou, a luz já tinha desaparecido. Ele estava escondendo para quê? Ele estava fingindo. O véu é um símbolo do fingimento, é um símbolo da máscara, é um símbolo dessa tentativa de mascarar a ausência da glória. Não tem mais glória, mas eu faço de conta que ainda tenho o brilho da glória. Ei, sabe como é que o Espírito Santo te transforma? Primeiro, ele te leva a esse lugar chamado verdade. Ele te confronta com a tua real condição. Ele faz você arrancar os véus, os fingimentos, as máscaras. Ele faz você reconhecer e assumir a glória que não está mais aí. O Espírito de Deus faz você reconhecer aquilo que precisa ser mudado. João, capítulo 14, Jesus disse isso. O Senhor Jesus, ele disse assim, que o Espírito Santo, capítulo 16, perdão, verso 8, o Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá, diga comigo, convencerá. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele convence. Ele convence. Ei, às vezes a palavra do pastor não convence, mas a do Espírito. A palavra do cônjuge não convence, mas a do Espírito. A palavra do líder não convence, mas do Espírito. A palavra do amigo, o amigo pode tentar mostrar para você algo que é um ponto cego em sua vida, e você pode se recusar, mas quando o Espírito vem, ele convence, ele fala ao teu coração, ele faz você ser dobrado e reconhecer. Ele mostra aquilo que nós temos dificuldade de ver. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, disse o salmista. Sonda-me, ó Deus. Será que hoje você pode fazer essa oração e dizer: Espírito Santo, mostra-me o que precisa ser mudado? Vamos lá, igreja, será que você pode orar comigo e dizer: Espírito Santo, mostra-me o que precisa ser mudado? Remove o véu e me revela o que precisa ser mudado. Ele faz isso, mas ele não faz apenas isso. Ei, tem mais. Sabe como o Espírito Santo, ele me muda de dentro para fora? O Espírito Santo, ele nos transforma à medida que nós contemplamos a Jesus. À medida que nós contemplamos, essa é a palavra que eu quero usar mesmo. É uma palavra não muito usada, mas é ela. Contemplamos a Jesus. É a palavra que Paulo usa. Ele diz: com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Contemplar é dar atenção. Contemplar é meditar em algo que você está vendo. Sabe como o Espírito Santo, ele vai transformando a nossa vida? Ele vai transformando a nossa vida quando a gente se coloca nesse lugar de intimidade com Deus, onde quando eu estou na presença de Deus,
Eu coloco os meus olhos em Jesus, e enquanto você medita em Jesus, no amor de Jesus, na presença, na bondade, na glória de Jesus, ali o Espírito Santo vai transformando o teu ser. Pare de ler a Bíblia para ganhar informação. Comece a ler a Bíblia para que através dela você tenha momentos de contemplação. Pare de dobrar os joelhos apenas para cumprir um checklist espiritual. A consciência ficar leve e você sentir assim no coração: ai, meu dia está abençoado. Não. Ei, dobre os teus joelhos para ter uma experiência de contemplação. Quando você ora, quando você lê a palavra, você está contemplando a Deus, contemplando Jesus, contemplando a presença de Deus, prestando atenção a Deus. Eu quero que você pegue essa palavra. Aquilo que recebe a nossa atenção é aquilo que captura o nosso coração. Tudo aquilo a que você dá atenção. Pode perceber quais são as coisas que ocupam demais o seu coração. Aquilo que ocupam a sua atenção. E tem mais, receba essa palavra agora também. Você se torna aquilo que você contempla. Se a gente fica contemplando a rede social, a gente vai se tornar tal qual está ali naquela rede social. Se você contempla a vida do outro, você vai querer ser igual ao outro. Mas quanto mais você contempla Jesus, mais você vai querer ser parecido com Jesus. Eu quero te convidar, meu irmão, nesse mês, que tal você dar atenção para Deus no nível que você nunca deu? Que tal nesses próximos dias você falar: Senhor, eu vou mergulhar de cabeça, eu vou contemplar a Ti, e quanto mais eu te contemplar, eu tomo posse dessa promessa, o Espírito Santo vai me transformar. Sabe como é que o Espírito Santo nos transforma? Nos concedendo poder, fale comigo, poder, para mudar e permanecer mudando. Paulo diz que nós estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com uma glória cada vez maior, com uma glória cada vez maior, é de glória em glória. A sua caminhada é de glória em glória. A sua caminhada, meu irmão, é de avanço, é de progresso. A sua caminhada, você está entendendo? É de glória em glória. O Espírito Santo vai nos transformando passo a passo, não é da noite para o dia, é um processo, é uma jornada, mas a boa coisa é que essa jornada é percorrida pelo poder dEle, é com a glória dEle, com o poder dEle. Ele te dá poder, Ele te dá poder. Eu quero encerrar com isso aqui, enquanto as luzes se apagam, quero encerrar com isso daqui. Juízes capítulo 14, versículo 6. Se eu pudesse hoje ler só um versículo, eu teria lido esse. Preguei tudo para ler só esse. Falei isso aqui só para introduzir. João 14, 6. Aliás, Juízes 14, versículo 6. A Bíblia diz sobre um homem chamado Sansão: o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Juízes 14, verso 6. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, veio sobre Sansão, e sem nada nas mãos, rasgou o leão, como se fosse um cabrito. Eu quero que você leia esse versículo comigo. Juízes 14, 6, todos juntos, 3, 2, 1. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele sem nada nas mãos, rasgou o leão, como se fosse um cabrito. Sabe o que esse texto fala para mim? Esse texto fala para mim que quando o Espírito do Senhor é derramado sobre nós, aquilo que parece um leão forte, que a gente não consegue vencer, eu não estou falando de leões físicos, eu estou falando de leões da alma, eu estou falando de feras que habitam você. Talvez tem leões com os quais você tem
tentado lidar com a sua força, com a sua boa vontade. Tem vícios que você tem tentado rasgar com a sua força. Tem inclinações do seu coração que você tem tentado vencer com a sua força. Tem hábitos que você tem tentado quebrar só com a sua força. Tem passados dos quais você tem tentado se livrar, memórias que você tem tentado curar, tem sentimentos que você tem tentado ressignificar só com a sua força. Mas essa manhã eu vim dizer para você: é pelo Espírito, igreja, é pelo Espírito. Fale para quem está perto de você: é pelo Espírito Santo. Se o Espírito de Deus vier sobre você, você rasga um leão como se ele fosse um cabrito. Se o Espírito de Deus, ele vier sobre você, as pontes com o que já foi são quebradas. Se o Espírito de Deus, ele vier sobre você, a montanha no meio do caminho se torna em planície. É pelo Espírito, igreja, é pelo Espírito.